A partir de agora, pela Kiss FM. 90 minutos. Um bate-papo sobre futebol e rock and roll. São 8h01. Hora de começar mais uma edição do 90 Minutos, o programa que mistura futebol e rock and roll. E o nosso time já está a postos aqui. Às 8h01, Nazi Bianconi, Otávio Muniz, o Tatá, tem alguns convidados também. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, titio. Bom, olha, eu já vou começar. Qual a graça da semana? Eu já vou sair na frente, tá? Antes de passar a bola para Bianconi, Tatá e titio, a graça da semana é a queda do Mano. Não é, Bianconi? Um forte abraço a todos, nós, tio Tatá. Daqui a pouco um outro palmeirense que tem uma teoria, é torcedor mesmo. Ele vai desenvolver a teoria dele aqui, por que o Palmeiras caiu. Mas a minha graça da semana eu acho que é unanimidade, Nazi. É aquela história da vaca em cima da árvore, ou do elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como que ele tava lá em cima, né? Mas que uma hora ele ia cair, ele ia. Então perguntam, foi surpresa o Mano cair? Eu acho que demorou ele cair, né? Ô, Tatá, boa noite. Será que você pode tirar boa noite. Pode dar uma outra graça pra essa semana? Olha, pra gente não repetir? Bom, primeiro boa noite a todos, um abraço aos amigos da Kiss, aos convidados todos. Pois é, né? Eu acho que a maior graça da semana é quem inventou que o Filipão vai ser o técnico da seleção, né? Isso deve ser alguma piada, né? Só pode ser uma piada. A gente tem hoje um convidado especial. Olha, ele é fã de rock e ligado na Rádio Kiss FM. Ele é torcedor fanático do Palmeiras, ele gosta de Van Halen, gosta de Whitesnake e ele toca a bateria de uma banda chamada Big Balls Band. Mas ele é nada mais, nada menos do que o responsável de internet e parcerias da Sky. Márcio Zerbini, muito boa noite, né? Queremos conversar com um palmeirense. Boa noite, Nasa. Você que tem uma teoria sobre o motivo real do Palmeiras ter chegado nesse fundo de poço, né, Márcio? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria complementar com relação à piada da semana, a graça da semana, que eu tô com o Tatá. Eu acho que pensar no Filipão na seleção já é uma piada, mas tem a parte boa. A gente poderia ver o Luan com a camisa 10 e se permanecer alguma dúvida de lateral esquerdo, por exemplo, o Gerley, né? Então eu acho que essa é a grande graça. Com relação ao Palmeiras, hoje eu estou lhe dando aqui 2 vouchers, né, do Praça São Lourenço. Muito obrigado. Luan, muito obrigado. Luan na ponta esquerda é sensacional. Não, camisa 10. Com relação ao Palmeiras, é lógico que são vários fatores, né? Mas eu tenho uma teoria de que 2009 foi um ano crucial. O Palmeiras chegou no final do campeonato com uma vantagem larga sobre o segundo colocado. Se eu me lembro bem, eram 12 pontos de vantagem, faltavam acho que 6 rodadas ou algo assim. E o nosso técnico interino era o Jorginho Popai. E aí, assim, o que eu acho, o que a gente tem de informação, é que um dos grandes líderes do Palmeiras, não só na atualidade, mas em todos os tempos, se propôs a conversar com o presidente na época, para explicar para ele, olha, e foi lá e disse, olha, eu conversei com a turma, a equipe está fechada com o Jorginho, se você puder dar uma acertada no salário da rapaziada, a gente vai trazer esse caneco para você com o Jorginho e tudo. E o presidente naquela época colocou para ele o seguinte, dinheiro não tem, mas a gente pode acertar um bônus no final do campeonato, se vocês trouxerem, tá bom, estamos fechados, vamos em frente. Passou alguns dias... Era o período do Beluso, né? Era o período do Beluso. Passou alguns dias, veio o Muricy. Houve mais uma conversa dessa, e falou, poxa, não tinha o dinheiro, não, mas veja, é o Muricy, em primeiro lugar, é um cara que tem uma visibilidade incrível, ganhou tudo. Ganhou uns quintão lá, né? Ganhou tudo em tudo quanto foi o lugar que ele passou, a gente vai poxa, talvez não seja só dinheiro do Palmeiras, ajuda a gente aí, fala com a galera. Tá bom, vou falar com a turma e estamos fechados. Vamos em frente, vamos acreditar que vem esse bônus depois pela nossa conquista. Seguiu o jogo, passou mais alguns dias, chega no Palmeiras quem? Não sei se vocês lembram, um atacante que tinha ajudado muito o Palmeiras na Série B, mas que nesse momento já era ídolo, chamado Wagner Love, ganhando alguma coisa, não sei exatamente quanto, mas era um valor expressivo. Mas deve ser um trezentão, né? Então, assim, eu não tenho confirmação de nada disso que eu estou falando, a gente ouve pelos corredores, pelas amizades que a gente tem no ambiente esportivo, e a teoria é essa, quer dizer,
você tem um grupo aguardando alguma bonificação por uma excelente campanha, apesar de um técnico interino, e você recebe a figura de um craque, entre aspas, ganhando muito mais do que a média de todo o grupo. Meio parecido, de certa forma, o que aconteceu com o São Paulo, com o Ricardinho em 2001, 2002, que passa por 300 mil. Pode ser. E aí o Palmeiras nitidamente tirou o pé. A gente que acompanha todos os jogos e tal, a gente não pegou nem Libertadores em 2009. Aquilo foi só comparativamente, é claro que uma segunda divisão é terrível, mas essa queda do Palmeiras de primeiro lugar a quinto, sexto lugar foi tão ruim quanto. E aí 2010 a gente viu como foi, 2011 nós vimos como foi, 2012 foi meio que um final de ciclo. Enfim, eu acho que um grande nunca se abala a ponto de perder a majestade, mas a gente vai passar aí um ano complicado, justo o ano em que a gente ia inaugurar o nosso estádio, que eu acho que ainda vai, né? Não sei se vão adiar um pouquinho para esperar ver o que vai acontecer. É uma pena, mas tomara que a gente aprenda com tudo que aconteceu. Márcio, continua aqui com a gente tem mais coisas para conversar sobre o Palmeiras, sobre a seleção brasileira. E eu vou fazer agora tocar. Você gosta de Van Halen? Gosto muito. Eu gosto. Minha banda de cabeceira. Eu sou muito fã, principalmente do primeiro álbum do Van Halen, pra mim, que é um álbum homônimo, né? Sim. Pra mim, um dos maiores discos da história do rock. Mas você gosta com o Sammy ou não, eu não gosto da fase do Sammy H, não. Olha, eu costumo dizer o seguinte: as músicas compostas na fase do Sammy são fantásticas. Você tem Dreams, você tem algumas coisas que são pérolas eternas, né? Mas o começo do Van Halen, o coração do Van Halen é o David Lee Roth, um dos maiores cantores da história do rock. Voltou agora, né? Ótimo. Um grande showman, um grande performer também. Um grande cantor. Olha, uma grande versão, You Really Got Me, não é qualquer banda que pode interpretar um clássico desse dos Kinks. Vamos ouvir a versão hard rock de You Really Got Me no Van Halen. Muito bem, 8h38. Bom, aproveitando a presença do Márcio aqui, palmeirense, vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras, né? Você já apresentou aí razões. Ontem nós tivemos um programa muito importante na Gazeta, um programa especial da Mesa Redonda. Mesa Redonda. A entrevista dada pelo senhor Sérgio Prado, que foi diretor de futebol do Palmeiras, né? Demitido há um ano atrás, né? E que quase em lágrimas, onde ele revelou o que, segundo ele, seria o início da ruptura do grupo, né? Você deu um fato que já estremeceu o grupo há 2 anos atrás. 2009. E isso foi o que ele falou há um ano atrás, um outro fato extremamente desagregador dentro do elenco do Palmeiras, que foi o caso Pierre. Ele disse que há um ano atrás o Pierre teve um problema na sola do pé, que reclamou, né, da dificuldade de andar, etc e tal, para a comissão técnica. O médico verificou, depois de exames, que realmente necessitava de um tratamento, uma cirurgia, não me lembro direito. E à época estava o Galeano, né, cumprindo a função do que hoje é o César Sampaio, né? Então, que diz que teve um movimento lá, liderado pelo Galeano, dizendo que ele estava sendo chinelinho. E que imediatamente o Filipão comprou essa versão, afastou o jogador, ofereceu ele no mercado. Ele disse que separou o que seria uma via de fato entre o Pierre e o Galeano. Diz que o Pierre foi para cima do Galeano, né, chamou pro pau, vamos dizer assim, e que a partir disso, quando aquele grupo do Palmeiras, liderado por ele, segundo pelo Deola, pelo Kleber e pelo Valdívia, pelo menos esses 3 eu lembro desse nome, isso, viu que a diretoria se omitiu perante uma injustiça com o Pierre, que o grupo rachou ali e falou: acabou. Você sempre foi de uma maneira sempre muito educada, muito politicamente correta, sempre foi crítico a essa situação do grupo versus Filipão, mas nunca poupou, nunca deixou de falar sobre isso, né? Você tinha cantado essa bola, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu erro o palpite. Na brincadeira, o Palmeiras vai ganhar, o Corinthians vai ganhar, vai perder, o São Paulo perde, isso aí você pode errar, volta atrás e tal. Informação eu não gosto de brincar e não gosto de ser leviano.
Você é prova disso, nós temos o programa aqui há um bom tempo já. O Márcio falou de 2009, eu tô falando pra você desde 2011, na chegada do Filipão. O termômetro pra mim se chama Marcos, o goleiro, ele era goleiro. Como que pode um cara que foi campeão mundial com o Luiz Felipe Scolari, eles não se conversarem? Porque ele não conversava com ninguém, ele só conversava com o Luan e com o Marcos Assunção. O caso do Pierre, ele colocou 3 pinos no pé, os caras deram a carreira dele como encerrada e foram falar pra ele que a carreira dele estava encerrada. Hoje é vice-campeão, no 3º lugar, né? Ele foi pro Atlético Mineiro, muito se fala do Ronaldinho, mas ele acertou o meio-campo do Atlético, começou a jogar normalmente. E vários outros casos. No caso do Kleber, eu tenho fontes que o Kleber foi defender o grupo, mas parte da imprensa colocou ele que ele queria sair do Palmeiras e tal. Mas ele era o Kleber, alguém precisava ser líder, era ele naquele momento. Ele foi contra o Luiz Felipe Scolari naquela briga lá de Twitter. Por causa do Vitor, né? João Vitor. E vários outros assuntos, mas né? Mas é que o clima culminou naquela agressão ao João Vitor. Né? Então ele não tinha mais clima lá. Eles odiavam o Luiz Felipe Scolari e odiavam o Murtosa. E aquele medo, e a diretoria sabia disso, que ele não tinha relacionamento com os jogadores mais. Ele não frequentava o vestiário, ele não dava coletivo. Ele dava o time no dia, no domingo. Ele não treinava coletivo. Isso é só você pegar as redes de TV, pega as gravações, vê qual coletivo que ele deu. Cada dia era um time montado. Então você vai juntando tudo isso desde 2011. Essa tragédia anunciada é o que aconteceu. O Palmeiras na 2ª divisão. Por isso que quando eu disse aqui várias vezes que 80% da culpa era do Luiz Felipe Scolari, 15% da diretoria que foi omissa e 5% dos jogadores que também ajudaram a acontecer isso porque estavam com raiva do Luiz Felipe Scolari. E agora é capaz até que ele ganhe como prêmio de tudo isso uma seleção brasileira. Mas esse é o nosso futebol. Márcio Zerbini. Concordo quase integralmente. Eu acho que o Luiz Felipe fica nos 60%, a diretoria nos 39%. Né? E 1% dos jogadores não dá pra só você, 1%? Não dá pra você tirar de caras como, eu não vou falar o nome deles, que é até injusto. Pode falar que nessa rádio não tem, nós temos, os empresários não ficam fazendo lobby aqui. Vou fazer o contrário, eu vou falar de jogadores que eu vi jogar nos últimos jogos e que são excelentes jogadores e que entraram numa fria danada. Então eu vou botar você numa fria até agora. Injusto. Eu vou falar o nome de um jogador e você vai falar assim, aqui não dá pra gente, não é televisão, né? Não é aquele negócio do gladiador, né? Sim ou não? Positivo ou negativo? Fora ou fica? Pois não. Leandro Amaro. Pode sair, demorou. Maurício Ramos. Quem? Bruno, não aquele do Flamengo que tá preso, mas eu acho que como terceiro goleiro é bom. Valdívia. Não se pode ficar, pode sair, ele não joga. Obina. É guerreiro, eu acho que como reserva, quando o Palmeiras já tá ganhando 3-0, pode entrar. Luan. Nunca deveria ter pisado no Parque Antártico. Bom, eu vou dar pro senhor aqui mais 2 vouchers aqui para isso no Praça São Lourenço, lá no Alphaville. Isso que eu tava falando é que existem caras como o Denoni, que entrou agora, o Thiago Real, que você vê que são bons jogadores, mas entraram numa fria. Não, então o Felipão se conversou 4 horas com o Marco Polo Del Nero? Não, você confirma aí, você viu o programa? Aquilo foi um teatro, né? Ele já sabia disso, ele quase disse assim, a partir dessa informação vou pedir minha demissão, porque se vocês conversaram com o Felipão sem eu estar presente... 6 horas. Aí não se falou, você falou sobre o quê? Falou sobre o South Park, falou sobre o último disco do White Snake, né? Sobre a banda do Halfman, do Márcio Zerbini, falou, olha, tem aqui um disco do Márcio Zerbini, dá uma força pra ele. O que conversou? Não conversou sobre seleção? Então o Sanches vai sair. A máfia está rompida. E vai sobrar para todo mundo. Porque vai sobrar denúncia para todos os lados. Tô correto, Zerbini? Como é que funciona essa informação e contra-informação? Você que é um homem da internet, não é assim que funciona? Olha, cara, ainda bem, eu não faço a menor ideia de como é que essa turma funciona. O que a gente vê como torcedor são algumas são pessoas de muito bem, pessoas de bem, né? São algumas convocações assim, convocação de super-herói pro ataque, cara que tá jogando na Rússia, na Eslovênia e tal. Que estranho, né? Eremil do Idiota também falou assim. Pois é. Que coisa estranha. E eu como leigo, Nazi, eu te digo que a gente acha esquisito quando você vê, não que o Campeonato Brasileiro esteja a última maravilha, né? Quando a gente olha o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, às vezes dá, principalmente da infraestrutura, já dá uma vergonha monstruosa, né?
de como você chega, de como você assiste. Na Copa, segundo uma marca de cerveja, a gente que vai ficar com a cara no chão, né? Imagina a festa, né? Trios elétricos congestionando a cidade. Fantástico, né? Então, assim, o que a gente percebe é que o buraco é muito mais fundo do que a nossa vã tentativa de entender é capaz de decifrar, né? A gente tem um problema de infraestrutura crônica. Eu tenho amigos que, como eu, são fãs de futebol. Obviamente a maioria deles é corintiano, a minha esposa é corintiana, né? Mas eu tenho amigos são paulinos, santistas, palmeirenses, e a gente não vai mais no estádio. Os meus amigos corintianos foram esse ano mais vezes, por motivos óbvios e tal. Não é toda vez que a cada 80 anos acontece alguma coisa de bom na vida, mas eu acho que é difícil de você chegar no estádio, é difícil de você comprar o ingresso ou antes ou depois. É difícil de você entrar, é difícil de você assistir, você não consegue ir no banheiro. Principalmente se você tem a Sky, né, pra transmitir pra você com imagem digital, né, 100% e o som também fica na sua casa, né, meu? É isso aí. Eu diria, Nazi, que assim, quando vem esses dirigentes na cabeça da gente, sejam eles do âmbito paulista, os outros estados ou o da CBF, até os da FIFA, né? Mas esses menos, o que a gente consegue ver mais de perto é que, gente, cuida da infraestrutura primeiro, pune os caras que fazem mal, esses torcedores do Palmeiras que depredaram o estádio, que brigaram na rua. 4 jogos, eles prejudicaram a gente demais. 4 jogos saiu barato, hein? Exato. Não que nós não fôssemos cair. A caída, como eu falei lá no começo do programa, acho que ela vem desde 2009. Mas prejudica demais, prejudica a receita do clube, prejudica a imagem do clube. Venda depois de produto do próprio clube, então é difícil do pessoal do marketing conseguir trabalhar. Então eu acho o seguinte, eu não sei te dizer exatamente o que acontece nos bastidores, não seria leviano se eu tentasse falar alguma coisa. O que eu vejo, e aí é como torcedor mesmo, eu tenho medo de ir aos estádios de futebol. Só uma coisa para deixar bem claro aqui, porque a rede de notícias trabalha e funciona. Opa! O bloco de lá é Ricardo Teixeira e André Sanches contra o bloco de cá, que é Marim e Marco Polo Deonero. Fiquem ligados nesta briga. MMA da corrupção, correto? Só que do lado de André Sanches vai toda a banda do governo federal. Portanto, Marim, você que é historicamente Paulo Maluf, meu velho, se trata de trancar, porque Trancar o quê, companheiro? Trancar o quê? Eu não entendi bem o que você disse. O que o Marinho tem que trancar só porque ele é São Paulino? Você tá falando isso? Não tem câmera, né? Ainda bem. 9h26. 90 minutos. Olha, rolou até meu fone aqui, mas nós seguimos o jogo, são 9h26. Tem bala na agulha ainda, não tem? Tem pessoas maldosas, meu. Eu só acerto torpedo, porque torpedo não dá pra você levar pra Polícia Federal, entendeu? Torpedo e um ebozinho de vez em quando, né? Tem umas pessoas que estão escrevendo umas coisas pra mim que eu fico revoltado. O que aconteceu? Porque as pessoas são irresponsáveis. Levianas. São levianas, entendeu? Elas estão falando, será que a polícia tem invadido a casa do Marco Polo Deonero? Um dia depois dele romper com o André Sanches, né? Que é tão ligado ao governo federal, tem uma coisa a ver. Eu acho isso de uma leviandade. Isso foi um contra-ataque, né? Porque afinal de contas, o que vale na Copa do Mundo não é o dinheiro, gente, é a autoestima do brasileiro. Não é, Tatá? Boa noite. Bom, boa noite para todos, não é? Prazer em ter o Márcio aqui. Está começando o programa agora. Está começando o programa agora, estamos indo embora. Boa noite. Muito obrigado, palmeirense. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Você é a única pessoa que, por acaso, é palmeirense, que pode garantir uma coisa pro palmeirense. Pois não. Ele terá as melhores imagens, os melhores sons para acompanhar a passagem do Palmeiras, né? Da Série B para cima, não tem? Desde que ele tem Sky, eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer e uma honra. Que teu Palmeiras suba. Ele suba da melhor maneira possível, né? Na bola, como sempre. E fazendo uma limpeza lá. É isso aí. Não é? O que mais? Um grande abraço a você, Bianconi, ao Tatá, ao Nazi, também ao Márcio, muito obrigado aí pela presença. Tchau, moçada, obrigado. Não dão o disco no outro dia, já vieram pedir aqui, não dão.
O Evaldo, sei que tá, o Evaldo não dá, não existe isso. Ô, Nazi, traz eu quero um CD seu, viu, Nazi? Eu quero um CD. Eu acabei de ganhar um CD autografado do Nazi. Já não pediram? Não dá. Muito obrigado pelo livro que eu não ganhei do Nazi ainda. Livro, CD. Polícia. O cara tá devendo.